Jornais espanhóis enlouquecem com a atuação de Vinícius Júnior, porém detonam o time do Real Madrid. Vou trazer aqui a repercussão dos principais diários da Espanha, por exemplo, o jornal Marca e o Diário AS, que são especialistas ali em cobrir o futebol e em cobrir o Real Madrid. Tudo isso em menos de 5 minutos. Vou te deixar completamente atualizado sobre como foi a repercussão dessa vitória bem imponente do Real Madrid sobre o Benfica. Tem muitas pessoas criticando a atuação do time como um todo e muitas pessoas elogiando a atuação individual do Vinícius Júnior, que segue sendo o principal jogador do Real Madrid. Mas antes, quero te convidar você a se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de chegar em 400 inscritos, faltam apenas 15. Se você curte saber repercussão dos jogadores brasileiros jogando na Europa, contexto do futebol brasileiro, vou te convidar você a se inscrever. Todo dia a gente tem notícias e notícias rápidas. Em menos de 5 minutos, te deixo completamente atualizado sobre as principais situações do futebol mundial, beleza? Então, bora pro vídeo. Pra quem não sabe, ontem aconteceu o jogo dos playoffs da Champions League entre Real Madrid e Benfica. Foi um jogo que foi extremamente problemático no jogo de ida, né, no estádio do Benfica. Teve aquela situação do Cristiano contra o Vinícius Júnior, que gerou, pela primeira vez, na minha concepção, gerou uma onda de apoio mais massiva ao Vinícius Júnior. Eu não falo do Brasil, né? Falo em relação aos grandes craques que jogam nos outros países, os ex-jogadores, tiveram muitos ex-jogadores que se pronunciaram, os jornais também ficaram ao lado do Vinícius Júnior. A própria torcida ontem levantou uma placa, né? Levantou uma bandeira em apoio ao Vinícius Júnior. Foi a primeira vez que eu vejo a torcida do Real Madrid apoiando, de fato, encampando essa causa junto com o Vinícius Júnior, que tem sofrido bastante desse problema na La Liga e na Espanha como um todo, né? Na Copa do Rei, enfim. O Real Madrid ganhou, né, por 2-1 do time do Benfica. Muitas pessoas criticaram a atuação do time do Real Madrid. O Real Madrid pode jogar muito melhor do que isso. Inclusive, o Real Madrid começou perdendo o jogo com uma bolaça de pré-assistência do Richard Rios, que jogou muito bem ontem, substituiu muito bem o Cristiano. E aí o Real Madrid conseguiu buscar a virada, gol do Tchouaméni, o gol do Vinícius Júnior, que dançou novamente, e a nota positiva é a atuação do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele foi vaiado constantemente no fim do ano e no início desse ano agora. A torcida do Real Madrid vaiava ele jogo sim, jogo não. Inclusive, ele foi um dos jogadores que mais foram vaiados logo após aquela sequência de eliminações do Real Madrid. Foram 2 eliminações em 5 dias no campeonato, nos campeonatos que tem lá na Espanha, né, locais da Espanha, e ele foi o maior alvo da torcida. A torcida do Real Madrid soltou a mão do Vinícius Júnior, mas o campo tá falando mais alto. Felizmente, o Vinícius Júnior, que fez um golaço, né, naquela eliminação contra o Barcelona, fez um golaço, já tava dando lampejo, já tava dando mostras de que daria a volta por cima. O Vinícius Júnior tá muito mal, né, tava muito mal nas partidas anteriores, mas ele conseguiu dar a volta por cima. Agora ele é um dos principais jogadores do mundo, né, tem sido o principal jogador do Real Madrid, junto com o Mbappé. Eles ali são lampejo de sucesso do time do Real Madrid, mas Vinícius Júnior consegue dar a volta por cima e ontem marcou o gol da vitória. Real Madrid estava com dificuldade, quando ameaçou ali ter algum tipo de problema para se classificar, é a hora que ele bota a bola embaixo do bolso. Ele está extremamente acostumado com essa competição. Ele inclusive é o Mr. Champions, né? Muitas pessoas chamam ele assim. Ele já ganhou 2. Esse ano, na minha concepção, não deve ganhar a terceira, porque o time do Real Madrid está muito abaixo, está no ritmo muito abaixo, está muito fraco, enfim. O ponto é que os jornais espanhóis estão repercutindo essa vitória de ontem, esse jogo de ontem, e a situação é que desceram a lenha no time do Real Madrid, mas também enalteceram bastante o Vinícius Júnior. Excelente notícia para a seleção brasileira, que vai jogar a Copa do Mundo em menos de 6 meses. E o Vini, você queira ou você não queira, ele é o principal jogador da seleção brasileira. Ele pode não estar com grande destaque jogando pela seleção nos últimos jogos, mas é um tipo de jogador bom, jogador craque. A gente não larga a mão, jogador bom, a gente não desiste, e ele tem que ser o protagonista da seleção brasileira, estando em má fase ou em boa fase. Agora a gente vai entender aqui o que está sendo falado do Real Madrid, do Vinícius Júnior. Vou começar aqui pelo jornal Marca. O que o jornal Marca, que é um dos principais diários esportivos da Espanha, vamos entender que eles falaram do time do Real Madrid. O Real Madrid foi detonado, né, pelo jornal Marca por conta embora tenha se classificado, mas o Vinícius Júnior é o que foi o lampejo de elogio ali do jornal Marca para o time do Real Madrid. Abre aspas: sem Vinícius não há baile. O silêncio no Bernabéu durante quase toda a partida e a imagem das arquibancadas vazias 5 minutos antes do jogo começar dizem muita coisa sobre o Real Madrid. É um time que não se conecta com sua torcida. O Madrid se classificou, mas o Bernabéu passou muitos minutos com medo de perder. É difícil sonhar assim com a 16ª taça.
E eu concordo totalmente com o que foi dito pelos jornais espanhóis. Realmente, jogando esse futebol, jogando essa bola que o time do Real Madrid está apresentando, não tem a menor condição do Real Madrid buscar essa nova taça da Champions League. A próximo confronto possivelmente vai ser entre Manchester City ou Sporting, né, na próxima fase da Champions League, ainda não foi definido. Então, se porventura o Real Madrid pega o Manchester City, pode esquecer, porque jogando esse futebol assim eu já consigo cravar que o Real Madrid não passa. A gente sabe que o Real Madrid tem sua mística, mas o time tá jogando muito mal, já foi eliminado de 2 competições de mata-mata, enfim. Eu acho que nem a mística do Bernabéu, a mística do Real Madrid tem nessa competição, consegue transformar a situação do Real Madrid e deixar ela mais confortável. O jornal Marca ele também mencionou especificamente a atuação do Vinícius Júnior, e eu vou ler para você agora. Vini carimbou o passaporte do Madrid às oitavas com um gol de craque mundial. Recebeu, conduziu e resolveu com eficácia, calando a torcida portuguesa e colocando de pé os torcedores do Real no Bernabéu. São 6 gols em 5 jogos, sua melhor série como atleta merengue. É fato, Vinícius Júnior está de volta. E foi exatamente essa forma que ele foi enaltecido pelos jornais espanhóis. Ele é o craque do time, não tem jeito, isso não é de hoje, já fazem várias temporadas. Quando o Vinícius Júnior tem uma sequência de atuações ruins, as pessoas já começam a questionar ele, que é uma coisa que não acontece com nenhum outro craque, nenhum outro time, só com o Vinícius Júnior isso acontece, né? Acham que ele é bagre, acham que ele não joga bola, enfim, na própria seleção brasileira, ele não tem conseguido realmente ir muito bem nos jogos da seleção, mas não se questiona, né? Pra mim não se questiona a qualidade que o Vini tem, que ele é um jogador de classe mundial e já teve temporada de melhor do mundo, né? Então, esse é o contexto do jogo de hoje, Vinícius Júnior sendo enaltecido e o time do Real Madrid sendo atacado pela imprensa espanhola. Deixe sua opinião, você concorda com isso e o que você acha dessa repercussão que teve o jogo de ontem? E caso goste, deixa o like, tamo junto, valeu!